temos aqui a nossa última fase, ou as nossas últimas 3 questões sobre a prova específica da Universidade Federal do Ceará do ano 2009. Questão de número 6. A progressão geométrica infinita, a índice 1, a índice 2, etc., tem razão 1/2 e primeiro termo 1. Determine o menor inteiro positivo n, tal que Sn, a soma dos n primeiros termos dessa progressão, satisfaça a desigualdade Sn maior do que 8.191 sobre 4.096. Bem, gente, então nós temos aqui que aplicar a soma finita, né, dos n primeiros termos de uma progressão. A fórmula da soma finita de uma PG, progressão geométrica, é dada por a índice 1 que multiplica q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Essa soma é maior do que a fração dada, 8.191 sobre 4.096. Bem, gente, substituindo os valores correspondentes, ou seja, o primeiro termo e a razão nessa fórmula, ficamos nessa dependência. E aqui vamos ajeitar nessa passagem 1 vezes o numerador dá o numerador, e o meio menos 1 que está no denominador, ficamos com menos 1/2. Continua maior do que a fração dada. Bom, mais uma vez vamos fazer aqui o seguinte, ó, vamos conservar o numerador e multiplicar pelo inverso desse denominador. Então, gente, essa primeira razão fica assim, ó, ok? Conservamos o numerador, ficamos com a inversão. Olha, nessa passagem, vamos multiplicar essa inequação por menos 1/2. Ó. Então, gente, vamos multiplicar esse primeiro termo por menos 1/2. Vamos ter que inverter o sentido, já que o número é negativo. E essa segunda razão por menos 1/2. Então, gente, feito isso, ó, que simplificamos, ó, passa a ser a condição positiva, que dá 1, né? Ficamos com esse numerador. E o denominador, você vai multiplicando aqui a inversão, né? Fica menor. E o denominador e a nossa razão, segunda razão, ficamos, ó, com 1 vezes o numerador e 2 vezes o 496 dá 81,92. Bom, gente, vamos arrumar mais uma vez, ó. Transpondo esse menos 1 para o segundo membro, olha como ele fica. Passa a ser positivo. 1 menos a razão. Olha, ficamos então com 1 sobre 2an menor do que 1 sobre, tirado esse mínimo aqui, gente, ó, operado esse 1 menos essa fração, ficamos assim, ó, que dá 81,92 menos 81,91, que dá 1 sobre 8.192. Fatorado esse valor dá isso. Bom, gente, aqui vamos usar uma condição, um trocadilhozinho aqui, ou então se você considerar o valor, né, ó, 2 elevado a n passa a ser maior do que 2 elevado a 13. Então, o n retirado, eliminado aqui as bases dessa exponencial, dessa equação, base maior do que 1, continua o sentido, ficamos com n maior do que 13. Como ele está interessado no valor do n positivo, né, determine o menor inteiro positivo n, o n sendo inteiro positivo maior do que 13, ele passa a ser o 14, né? O menor inteiro positivo é n maior do que 13. O menor inteiro positivo maior do que 13 é o 14. Então, gente, aí a nossa questão de número 6. Questão de número 7. Seja C um cubo com medida de aresta igual a 100 unidades de comprimento. Item A. Calcule o volume da esfera S escrita nesse cubo. Então, gente, vamos aqui ao item A. Inicialmente, vamos fazer uma figura, né, de um cubo e em seu interior inscrito uma esfera. Olha, gente, o cubo estamos a considerá-lo de aresta a esfera, então, raio 2 para ela. Bom, vamos iniciar, então, o processo do cálculo do volume. Então, o diâmetro da esfera, ó, diâmetro da esfera, ou seja, 2 vezes o raio, equivale à aresta. Podemos, então, dizer aqui que o raio equivale à aresta divididos por 2.
Ora, gente, mas a aresta nós temos o seu valor que eles fornecem, né? Essa aresta está valendo 100. Tirando então o valor do raio, o raio da esfera fica a ser 50. Bom, o volume da esfera agora já temos condições de calculá-lo, porque o volume de uma esfera depende de 4/3 vezes o π vezes o raio ao cubo. Nosso raio aqui é 50. Ficamos então a depender desse produto, elevando aqui 50 ao cubo, ficamos a depender dos 125.000. E, gente, multiplicando 4/3 do π vezes 125.000, ficamos então com 500.000 π sobre 3 unidades de volume, que é então a resolução do item A dessa nossa questão. Vamos ao item B. Vamos agora tomar esse nosso cubo e seccioná-lo ou dividi-lo em 1000 cubinhos, né? Ó, cubos congruentes, C1, C2, etc, até o C1000. E vamos em seguida escrever as esferas em cada uma esfera em cada um desses 1000 cubos, para finalmente calcularmos a soma do volume dessas 1000 esferas. Bom, mas vamos aqui, gente, começar com essa nossa figura. Temos aqui, vamos supor, o nosso cubo com 100 unidades de comprimento, a sua aresta, né? E vamos em busca da aresta desse pequenino aqui, ó. Ora, ele cita que o volume do cubo grande, não, ele equivale a 1000 cubos pequenos, né? O volume do cubo maior, do C grande, equivale a 1000 cubos pequenos, ok? Ora, o volume do cubo grande, para você calcular o volume de um cubo, você toma a sua aresta e eleva ao cubo, né? Então, vai ficando aqui 100 ao cubo. Igual o volume, 1000 vezes o volume do cubo pequeno. O volumezinho do cubo pequeno, ó, se a sua aresta é x, vai valer x ao cubo. Então, gente, vamos determinar aqui o valor desse x, que é a nossa aresta. Nessa equaçãozinha aqui, ó, você chega a x igual a 10 unidades de comprimento. Bom, se temos o volume, desculpa, a aresta do cubo pequeno, x pequena, que é 10, né? Está aqui ele já no tamanho aumentado. Vamos agora em busca do volume de uma esfera pequena. Ora, gente, não tem mais resistência. O volume, o cálculo do raio da esfera do cubinho, ora, 2R, né? Vai valer a aresta, né? Se o x é 10, né? Então, gente, podemos dizer que o raio da esfera é o 10 sobre 2, que é então 5. Ora, então vamos concluir, né? O volume de uma esfera pequena, ó, é 4/3 πr ao cubo. Ficamos então com esse produto. Então, gente, uma esfera pequena equivale a 500 π sobre 3 unidades. Mas não é apenas uma, e sim 1000, né? Então, gente, 1000 vezes esses 500 π ao cubo, ó, é 500.000 π ao cubo sobre 3 unidades de volume, que é igualzinho ao cálculo do item A. Bom, gente, vamos então à nossa questão de número 8. Trata-se de uma comissão de 5 membros a ser formadas, né? Escolhendo parlamentares de um conjunto de 5 senadores e 3 deputados. Então, nós dispomos de 5 senadores, vamos supor S1, S2, etc., até o S5, e 3 deputados. Ele está interessado que você determine o número de comissões distintas que podem ser formadas usando a seguinte regra. O presidente da comissão deve ser um senador e o vice deve ser um deputado. Ora, mas se cada comissão, gente, deve possuir 5 membros, ficam 3 lacunas. Então, temos que, dentre os restantes, né, escolher mais 3 parlamentares. Ou seja, aí cuidado, ó, que você vai escolher um senador para presidente, um deputado para vice-presidente, e ficam 3. Se tiramos já 2, ó, ficam 6 parlamentares a serem escolhidos para fechar isso aqui. Bom, gente, mas ainda tem o detalhe, né? Para você formar essa comissão, se você modificar aqui um presidente com o vice, dentro da mesma comissão, já passa a ser outra. Então, vamos fazer da seguinte forma. Vamos escolher um presidente entre os senadores, combinações de 5 a 1. Presidente, escolher um deputado entre 3, combinações de 3, 1 a 1.
Os 3 restantes, volto a citar, né, ó, os 6 que ficam, né, devido à condição de série 8, já temos de retirado 2. E para você concluir o problema, gente, é só você multiplicar esses 3 valores e ficamos então com 300. Aí então, gente, valeu. Até a próxima. Encerramos então os comentários dessa prova específica da Universidade Federal.